Muita coisa para contar no Troca de Passes e vai ser mais super ainda porque Luiz Carlos Júnior e Faria se juntam a nós. Daqui a pouquinho eu estou com o Rodrigo Coutinho e com o Alex. Tudo bem, Coutinho? Boa noite. Tudo certo, boa noite a você, o Alex, galera de casa. Que sábado, né? Ótimos jogos, incluindo esse Bahia e Fluminense, um dos melhores do campeonato realmente. Mais cedo a gente teve a reabilitação do Inter, importante, antes dos confrontos contra o Flamengo pela Libertadores. Goleada do Botafogo sobre o Fortaleza, né? Num jogo que foi muito transformado por uma expulsão aos 5 minutos, mas me chamou muita atenção o apetite do Botafogo no jogo, de não deixar de atacar em nenhum momento, né? E assim, quase que entra no G4, né? Porque a vitória do Fluminense estava colocando o Botafogo no G4 pela primeira vez no campeonato. E é bom também, na Bahia, tem que dar o destaque à campanha que o Flamengo está fazendo, né? Se hoje o time cai de produção no segundo tempo, mas quando a gente olha 40 pontos em 18 rodadas, isso significa a melhor campanha do Flamengo na história do Brasileirão de pontos corridos até o momento. Inclusive superior à campanha de 19. 18 jogos em 19, o Flamengo tinha feito 39 pontos. Agora fez 40, tem uma derrota a menos, né? Tinha perdido 4 jogos naquela altura. Num primeiro turno que não acabou ainda para o Flamengo. Não acabou ainda. Falta um jogo com o Sport. E o Flamengo já é o campeão simbólico, né? Porque mesmo que perca esse jogo para o Sport, não será mais alcançado por ninguém nesse campeonato. Nesse primeiro turno de campeonato, né? Simbólico. No dia do aniversário do Felipe Luiz, entre tantas outras coisas que aconteceram hoje, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Barreto, Coutinho, todo mundo que está em casa. Rodada o quê? De 20 gols? Eu dei uma contada mais ou menos assim. Bom para ver. É bom. Bom para ver. Ruim pro Fortaleza, né? Não foi bom esse reencontro. Foi quase uma escadinha, ó. É. Só inverteu a ordem ali. E outra coisa, do jogo do Flamengo, 2 do São Paulo. E haja vista que o Mirassol valorizou muito a vitória do Flamengo. Sim. Que ele teve chance até de empatar no final. Teve chance de empatar no 1-1. Foi duro. Foi jogo duro, um time corajoso. Hoje teve jogo com 2, 3, 4, 5 e 6 gols. É isso. E nessa ordem certinha, porque os dois primeiros invertem. O Inter fez um bom jogo, importante vitória, e um jogo com eficiência com o Ricardo. Isso ganhando a chance. Também para readquirir confiança, porque vai enfrentar o Flamengo pela Libertadores. Enfrentar o Flamengo. O jogo de hoje deixou recados importantes para o Roger para esses jogos contra o Flamengo. Um recado, assim, triste de um lado, e a gente vinha falando, tomara, eu sei que não é fácil, mas tomara que o Red Bull Bragantino não mande embora o Seabra. Porque hoje ele fez um jogo bom também com o Inter, como alguns outros, só que, lógico que 7 derrotas não é fácil, né, de você sustentar, de manter, enfim. Só que é aquele momento que parece que todo mundo que está jogando contra você consegue ser o mais eficiente do que vinha sendo, né? E aí acaba sendo muito criminoso, assim, né? Acaba sendo muito injusto. Não injusto porque se você está falhando, está perdendo por erros seus. Mas é um momento do campeonato que alguns vão passar de maneira diferente que o Bragantino está passando agora. Tem que olhar sequências de tabela também, né? O Mirassol, por exemplo, que hoje enfrentou o Flamengo, na próxima rodada pega o Cruzeiro, que é vice-campeão. Aí perde 2 seguidas, é por quê? Porque está em má fase? Não, porque também a tabela e no apresentou caso, desafios diferentes. No caso do Bragantino ainda tem a quantidade de desfalques, né? Quase um time inteiro fora e jogadores importantes. Então o Juninho Capixaba, por exemplo, que é um dos melhores laterais do campeonato. Você tem peças de reposição para o ataque ali que são fundamentais. Hoje não jogou o Sacha. O John não tinha jogado na outra rodada. Gabriel ficou de fora em um jogo. Matheus Fernandes, que seria um jogador importante para a rotação no meio campo, de fora. Hurtado, que é o lateral direito titular, de fora. Guzmán Rodrigues, zagueiro, de fora. Olha quanta gente a gente está citando aqui que poderia fazer o time mais competitivo. Mas realmente, se a gente for falar de trabalho, difícil. O brasileiro, Alex, ele prega essas peças, né? É um campeonato... Hoje, por exemplo, o jogo do Botafogo foi 5-0. A gente olha até os 45 do primeiro tempo. Até o segundo gol. Era um jogo que o Fortaleza tinha um jogador a menos, mas quase empatou ali em 2 ou 3 oportunidades. E acabou 5-0. O André Lofredo, que amanhã não precisa acordar cedo. Que beleza, hein, Lofra? Tá vendo a gente e lembrou que o Palmeiras ainda tem 3 jogos para fazer, né? Também. Então ele pode alcançar uma rodada de amanhã ainda vai ficar 2. Mas ele não alcança o Flamengo. Pode chegar a 42, se ganhar os 3 que faltam. O Palmeiras tem 33 pontos. Aí, no caso, o Flamengo teria que vencer o Sport, isso, né? Tem razão. Ainda está essa disputa. E aí que tá o detalhe. O turno ainda está aberto entre Flamengo e Palmeiras, não entre Flamengo e Cruzeiro. E esse equilíbrio está vindo, e se melhora realmente de rendimento a questão, o São Paulo que melhorou, o Botafogo que cresceu, acho que o Bahia está se mantendo, o Bragantino deu uma caída, se ele melhorar, Inter crescendo, Atlético Mineiro se melhorar, Corinthians ali se melhorar, Santos, vai ficar melhor e mais interessante realmente o campeonato, porque o desequilíbrio estava realmente na inconstância de alguns desses times grandes aí.
Será que vai ter emoção até o fim no Campeonato Sempre Brasileiro? Hoje, mais uma vez tivemos. Como diz Luiz Carlos Júnior, né? Que estará conosco daqui a pouco e que narrou um jogo que teve exatamente isso. Um empate do Bahia, faltando pouco para terminar. Luiz já está equipado, preparado para participar com a gente ao lado do Eric Faria. Hoje você narrou com emoção até o fim, Luiz Carlos Júnior. Boa noite. Que sempre é bom, né, mesmo? É, sempre bom. Fala, Coutinho. Fala, Alex! Alex, eu sempre falo com o Alex a distância, né? Bom, você também, né? Aqui tem uma certa distância, mas... Você acha que é uma distância prudente? Mas não por uma É uma tela. distância confortável, prudente. É a distância da tecnologia. Fala, Eric. Fala, Barreto. Tudo bem? Coutinho, Alex, um abraço para todo mundo. Jogaço, assim, eu não tenho a capacidade de dizer que foi o melhor jogo do campeonato, porque eu não vi todos. Mas se eu tivesse que fazer uma lista de 5 melhores jogos do campeonato até aqui, certamente a gente incluiria esse duelo de tricolores na Fonte Nova. Jogo bom porque os dois jogaram para Exato. vencer o tempo todo. Isso é a coisa mais gostosa. Ninguém merecia perder essa noite, essa que é a verdade. O empate acaba ficando de bom tamanho, né? Teve virada, revirada, empate no fim. Né? Isso. O mais incrível assim, é que o jogo começou de um jeito assim, que a gente até imaginava, porque o Bahia praticamente completo, o Fluminense com bastante mexidas, né? Botando 2 meninos na defesa, que o lateral direito foi super bem, o Fidelis, aliás, fez uma grande partida. E o Bahia começou em cima, mas logo de cara a gente viu esse gol aí, versão 2023, né? O carro é 25, mas o modelo, a versão é 23, né? Porque o passe do Keno pro Cano, a jogada que a gente viu tantas vezes acontecendo naquele Fluminense do Fernando Diniz, e depois o Bahia continuou em cima. E se aproveitou de um desajuste absurdo na defesa do Fluminense. Pode acontecer, né? O Fluminense estava marcando muito a bola. Os jogadores passavam e os jogadores do Fluminense parados. A gente vai ver os 2 gols foram assim. Fica encantado no cara da bola e realmente você não está acompanhando nada do que tá acontecendo. O Bernal, ele acaba chegando atrasado e faz o gol contra porque ele espera o Jean Lucas se projetar para depois ele reagir atrás do Jean Lucas. Né? Aí você pensa que com o Thiago Silva em campo isso não aconteceria, não só por ele. Era o comando que ele... Mas porque Comando, ele o não deixaria Ignacio também, que vinha muito bem, o sistema com os 3 zagueiros, né? Provavelmente o Fluminense poderia até sofrer 3 gols, mas de outra maneira, né? Não essa. Olha o outro gol, olha o Everton Ribeiro como ele ficou. Sozinho, olha o tempo que ele está sozinho, olha lá. E mais uma vez ela desvia em alguém e trai o Fábio, né? Pega nas costas do Freitas. Então esse desajuste defensivo coletivo do Fluminense custou muito caro para o time no primeiro tempo. O Bahia poderia ter feito até um 3º gol, daria assim uma chance mais remota do Fluminense empatar, virar o jogo como aconteceu no segundo tempo. Né? Eu tive esse sentimento também. Se termina o primeiro tempo 3-1 pro Bahia, não seria muito não. Acho que ficava de bom tamanho. Aí na volta o Fluminense conseguiu se ajustar, o Lima começou a cair um pouco mais pelo lado direito também e ajudou o Fidelis, tanto que o Juba, ele só aparece no segundo tempo para fazer o gol, ele não faz um bom segundo tempo. Agora, foi um dos grandes jogos do Cano no ano, hein? O Cano jogou como o Cano hoje. Aliás, Não só pelos gols, você falou de um número na transmissão que é importante repetir, né? 18 gols na temporada. E assim, a gente olha pro ano do Cano, realmente se você olha ali a participação dele para o time dentro dos jogos... Olha, isso aí é Cano sendo Cano, na né? pura essência. É a pura essência dele. Agora, não dá para descartar jamais um jogador como esse. É uma média de gols altíssima. São 33 jogos, se eu não estou enganado. 18 gols. 18 é isso. gols. Porque esse gol, a gente vai falar assim, mais um gol de um toque do Cano, mas esse é um toque muito diferente. É difícil. É muito Conhece difícil um isso gol daí. desse, né, Alex? E quem está recuperado dessa questão da confiança, muito bem preparado. Ele fala isso no fim do primeiro tempo, Alex. Ele fala, o gol é legal porque dá confiança. Esse é um momento importante do jogo, porque tá até parado. O Fluminense criou o ataque e tudo, mas esse já tava Olha parado. quem chuta lá, olha lá. Olha quem chega de novo. Mas é um lance importante porque o árbitro expulsa o Thiago, né? Por um encontrão no Everton Ribeiro, depois de sofrer uma falta dura do Everton por trás. Tava enrolado o nosso Casimiro. Tava. Um pouco enrolado. E aí o VAR, na minha opinião, acertadamente chamou e O o árbitro falou, Paulo César de Oliveira também acha que a troca da cor foi acertada. não era para vermelho. O Thiago dá um empurrão, um encontrão, uma coisa muito Nem de pega no jogo ali. rosto, Não tem uma cotovelada, um gatilho, um soco, uma agressão, né? Então ficou de bom tamanho. E aí, amarelo. Eric, o Renato tira os 3 jogadores de meio campo que começaram e coloca os 3 titulares. Nesse momento, ele tinha o Bernal com amarelo no fim do primeiro tempo e o Thiago Santos com esse amarelo. E ele aproveitou que os 2 jogadores mais marcação estavam amarelados e botou a tropa de elite, botou o meio-campo titular do Mundial de Clubes, né? E porque ele sentiu que o jogo, para ser vencido hoje, precisava ter essa batalha no meio-campo, precisava ser ganho. E foi o que o Fluminense fez. O Fluminense ganhou a batalha no meio-campo. A leitura dele, para mim, Com a do entrada jogo, desses 3, né? A leitura, vocês falaram bem sobre isso ao longo da transmissão. A leitura, para mim, dele do jogo é muito feliz. Até na volta para o segundo tempo, se a gente observar,
o Ganso passa a recompor um pouco mais próximo do Thiago Santos e do Bernal. Por quê? Porque sobrava sempre um no meio campo. O Juba vinha por dentro, o Lima muitas vezes deixava de vir com o Juba por dentro, e aí o Fluminense ficava num 4 contra 3 eterno ali e sem conseguir marcar essas movimentações. O Lima no primeiro tempo teve muita dificuldade de entender, por causa do posicionamento do Ganso, quem ele tinha que marcar. Se ele ajudava pelo lado o Fidelis ou ele pegava o Juba por dentro e abria aquele clarão. Bom jogo do garoto, hein? Bom jogo, ótimo jogo, eu diria até. Coutinho. Lateral agressivo, bom tecnicamente, corajoso. Cruzou a bola do segundo gol, né? Criou 2, 3 possibilidades no primeiro tempo ainda. E depois, assim, o Fluminense não fez o que todo time praticamente iria fazer no fim do jogo. Se recuou, segurou o resultado da maneira que pôde, brigou, disputou, e o Bahia teve mérito nesse empate. Foi corajoso, botou os 10 caras no campo de ataque, começou a cruzar a bola de um lado para o outro, passar a bola de um lado para o outro. Não tem como você não dar essa recuada, e mesmo tem assim como, o Fluminense ainda deu umas duas estocadas, né? Mas não tem como você não tentar marcar ali. Isso ia ser um golaço, hein, galera? Ia ser um golaço. Foi o cartão vermelho bem... Ele troca o gol por um cartão. Bem providencial. O problema é que o Fluminense... muito, né, Jean Lucas? Impressionante. O problema é que fim de semana que vem contra o Fortaleza, o Fluminense não tem zagueiro para botar em campo, né? E saúde do Jean Lucas. Ignacio e Thiago Silva machucados e o Freitas cumprindo suspensão. E entre 2 jogos importantes de Sul-Americano. Vai ter que jogar, ele vai ter que o Manuel e o Thiago Santos. Ou o menino que jogou hoje também fez um o Davi, jogo, que jogou direito. O Schwintz, né? O Schwintz. Fez um jogo seguro na medida do possível. Agora, esse ponto aí é legal de falar, porque assim, é claro que o torcedor fica chateado depois do jogo, né? Você vira um jogo contra o Bahia fora de casa e cede o empate. No melhor momento seu. Sai ganhando, né? Você teve 2 vezes na frente, né? Mas, cara, assim, alguns treinadores falam sobre isso, jogadores também, e é sempre importante a gente falar, porque se torna um chavão, mas recuou. Cara, às vezes é a imposição do adversário. A gente foi mérito do Bahia, coragem do Bahia. Exato. O Bahia falou, foi pro tudo ou nada. Botou os 10 caras lá dentro, o Fluminense poderia ter acertado um contra-ataque. Com a torcida O Bahia não teve aquelas chances claras. Não, era muito cruzamento. Não, batia sempre alguém. O Fluminense estava marcando, mas... Os dois times tiveram mérito o tempo inteiro no jogo hoje. Acho que, assim, muito condicionado pelo primeiro tempo, até os 30, muito ruins do Fluminense defensivamente, mas ainda ofensivamente. O Fluminense criou no primeiro tempo. E tentava, Mesmo mal na defesa no primeiro tempo, ali até os 30 e tal, ainda criou 2, 3 possibilidades. Teve um lance do Keno também no primeiro tempo, muito bom, uma jogada individual. Keno fez um bom jogo. Aliás, é uma coisa que assim, eu até queria a gente debater isso. Eu não consigo entender como o Keno joga tão pouco no Fluminense. É um jogador que, assim, eu entendo que alguns jogos não são para ele. Jogos em que você tem que recompor muito e muito campo para contra-atacar. Acabam com mais cara de Canóbio, né? Esses jogos, cara de Canóbio. Às vezes o Serna pode fazer o lado esquerdo ali, porventura. Você pode também criar um equilíbrio. Hoje era um dia difícil também para ele jogar, porque o Bahia exige isso dele. É porque eu acho que ele oferece algo que os outros pontas esquerdas do Fluminense, com exceção do Soteldo, que tem o drible também, não oferecem, que é um jogador muito regular nesse 1 contra 1, abre espaço, é muito inteligente. Foram 2 assistências termina bem hoje, a jogada. Né? Hoje termina foram 2 bem a jogada. assistências. A gente for ver, assim, além de toda a trajetória que ele tem pelo clube, que é muito importante. Teve muita gente jogando bem hoje, assim, nos dois times, lados, né? Nos dois lados. O Jean Lucas fez uma boa partida também, o Luciano Juba fez um ótimo primeiro tempo, caiu no segundo, mas acabou sendo o Everton Ribeiro, responsável comandante, pelo empate. O cara aqui o Everton fez um bom primeiro tempo. Gostei do Lima demais hoje, assim, taticamente foi um jogador que funcionou muito, ajudou muito. O Fidelis, lateral direito, jovem do Fluminense também. Não é fácil estrear na Fonte Nova contra o Bahia, num jogo pesado, e ele foi super bem. Então, agora, Eric, um bom jogo. Uma situação que me chama a atenção, aí a torcida até vaiou. Acho que o Bahia vai ter... A gente falou de confiança, que o Cano recobrou a confiança. Os goleiros do Bahia não estão com confiança nenhuma. Acho que não... Sai Marcos Felipe, entra Ronaldo, sai Ronaldo, entra Marcos Felipe, agora volta o Ronaldo. O melhor é sempre quem tá fora, né? Sabe o que acontece? Isso é algo que o torcedor cobra desde o ano passado e com razão. Eu acho com razão também. Se você olha o campeonato que o Marcos Felipe fez ano passado, é um campeonato de altos e baixos. Ele tem boas atuações, mas tem atuações assim... a carreira dele é muito marcada por isso. Quando ele era goleiro do Fluminense, já era criticado nesse sentido. O Danilo já teve um momento melhor na carreira, não conseguiu se colocar em condições de pegar essa vaga. E o Ronaldo a mesma coisa, né? Então, se a gente olha para o elenco do Bahia, você vê ali jogadores como o Jean Lucas, como o Everton Ribeiro, né? Como o Eric Pulga, que está fazendo uma grande temporada. Essa era a bola defensável, né? E aí você olha para o gol e acho até, vou estender esse comentário, a mais um zagueiro. Acho que o Bahia poderia ter mais um zagueiro de mais peso, né? Um zagueiro de mais qualidade, mais regular.
teria um time defensivamente mais confiável. Porque o projeto do Bahia é um projeto grande, é um projeto poderoso. Tem muito O Bahia é G4 agora no Campeonato Brasileiro, é um time que briga por coisa grande. Se nós virmos a Copa do Brasil, o Bahia está entre os principais favoritos hoje na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, acho que praticamente os 8 tem chance, porque mata-mata te dá essa possibilidade, né? E o Bahia e o Botafogo, entre os 8, são os 2 que ainda não conseguiram conquistar a Copa do Brasil. Eu acho que isso deve dar um apetite. Mas terminou o jogo, eu não sei se vocês perceberam, se vocês já estavam aqui no estúdio. Todo mundo aplaudiu, a torcida do Bahia aplaudiu no fim do jogo, mas depois dos aplausos a gente teve protesto. Organizado para jogar no Bahia tem que ter disposição, não é mole não, e aí um palavrãozinho aqui, um palavrãozinho ali. Então, a eliminação na Sul-Americana ainda está pesando, essa é a verdade, assim. A Libertadores a gente até leva em consideração, porque era um grupo duro do Bahia, né? Com o Internacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. E o Bahia veio da pré, ainda conseguiu se meter ali e tal. E chegou a liderar a fase de grupos e depois caiu. Mas na Sul-Americana, para o América de Cali, isso deu um baque no projeto do Bahia. E não jogou bem contra o Retrô também. mas 2 jogos, ficou, né? porque é um time melhor. Isso, mas é um time que vai seguir brigando. Abriu essas datas Agora, exatamente. Mas sabe o que talvez pegue nesse sentido? É que no ano passado, se a gente pega o primeiro turno do Bahia, o Bahia chegou a disputar a liderança do campeonato e depois ele tem uma queda, né? E aí, exatamente nesse momento, virada de turno e a hora que começa a funilar ali, eu lembro que o Bahia até elimina o Botafogo na Copa do hora Brasil e pega o Flamengo. Confirmação, Exatamente, aí começa a cair. Então, certamente o torcedor... A hora do vamos ver. Exatamente. Luiz Carlos Júnior e Eric Faria, com vocês, a emoção de hoje chegou ao Parabéns, fim. velho. Chegou ao fim? Mas aqui no É muito bom fazer uns jogos desses assim, né? Quando, né? É legal. Assim. E a princípio, você chega na hora do jogo, você não diria que seria esse grande jogo. Não, o Fluminense está pensando na Sul-Americana. Bem mexido. Está pensando muito mais no jogo na Colômbia. O Lúcio não vai ficar nem no banco e foi um jogaço. E temos outros para comentar aqui no Troca de Passes.